Como vão meus colegas e minhas colegas? É muito bom recebê-los aqui no canal Vem Professorar, onde nós estamos discutindo a obra Neuroeducação. E chegamos aqui no nosso último vídeo, onde nós vamos apresentar quais são os neuromitos que permeiam a educação. Segundo o autor, são algumas ideias que se popularizaram, mas que ainda dependem de uma maior comprovação científica, porque até o momento elas ainda estão pendentes. Aqui então vou trazer algumas ideias e não quer dizer que eu concorde ou discorde com o autor. Só estou trazendo para a reflexão a partir da visão que ele construiu e sobre os levantamentos que ele fez para escrever a sua obra. Correto? Então ele fala que um primeiro neuromito que existe seria o chamado modelo de aprendizagem visual, auditivo e sinestésico. Ou seja, teriam pessoas, todos teríamos uma modalidade sensorial preferida. E se formos ensinados de acordo com essas preferências, nos sairíamos melhores. Então eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor lendo, eu aprendo melhor manuseando, lidando com aquela situação. São os modelos de aprendizagem. Segundo o autor, isso é um neuromito. Por que seria um neuromito? Segundo estudos, essa tese foi descartada. Essa ideia de que eu aprendo melhor só ouvindo, ou aprendo melhor só vendo, ou aprendo melhor só colocando a mão na massa. Segundo ele, o nosso cérebro é mais efetivo quando se combinam diferentes estímulos sensoriais, o que gera maior interconectividade entre as diferentes regiões cerebrais que se ativam durante o processo. Ou seja, não é focar só em um tipo, seja visual, auditivo ou sinestésico. O cérebro aprende melhor quando existe uma combinação, uma junção de vários estímulos diferentes. Por isso é que ele fala que essa ideia de só visual, auditivo ou sinestésico seria um neuromito, na visão do autor, e aí eu deixo para vocês avaliarem essa perspectiva. Outro neuromito, e aqui acho que pode gerar até um pouco mais de polêmica, é a questão das inteligências múltiplas de Gardner, que é algo que eu comecei a estudar e ainda não tenho uma opinião fechada a respeito. Mas, segundo o nosso autor, seria um segundo tipo de neuromito. Por quê? Segundo o autor, não se pode considerar a teoria das inteligências múltiplas uma teoria científica, porque não se poderia realizar experimentos quantitativos para ser avaliada. E aí? Será que é porque eu não consigo realizar experimentos quantitativos que deixou de ser uma teoria científica? Deixo para vocês avaliarem, ok? Deixo para vocês avaliarem. E aí ele fala o seguinte, que as inteligências de Gardner seriam apenas talentos ou capacidades. Uma ferramenta educativa, então ele considera que é uma ferramenta educativa bem intencionada para atender à diversidade em sala de aula. Então essa é a perspectiva aqui do autor sobre as inteligências múltiplas de Gardner, que aí cada um de vocês estudando e aprofundando no assunto pode concordar ou discordar aqui com o nosso autor que está sendo estudado. E por fim, o último ponto que ele traz é uma chamada para um novo perfil de profissional. Qual seria esse novo perfil de profissional? Seria a figura do neuroeducador. Já ouviu falar do neuroeducador? Segundo o autor, o neuroeducador é um professor que pudesse servir de transmissor e conector entre as práticas e métodos particulares utilizados pelos cientistas e o que os professores utilizam em sala de aula. Então, o neuroeducador é alguém que tem um pé na academia no sentido dos métodos científicos, mas também dentro da sala de aula de tentar trazer e fazer a migração daquilo que são resultados de pesquisas científicas para dentro da sala de aula para favorecer o aprendizado dos nossos estudantes. E aí? Está disposto a encarar o desafio de ser um neuroeducador?
E aí fica aí o convite para aprofundar ainda mais os estudos que envolvem a neuroeducação. E de antemão, eu agradeço por você ter acompanhado essa série e eu te espero na próxima, onde nós vamos continuar discutindo obras de autores que lidam com o tema da educação. Mas meu muito obrigado e se você gostou, deixa seu like. Tchau, tchau!